gênero e diversidade sexual. Agradecemos a presença de todos e a equipe e organização da programação informa aos participantes que as inscrições, o credenciamento e a certificação deste evento são ações realizadas 100% online, sempre no site do evento, tá? O endereço é bit.ly/cedi, com H no final, 2019. Para ter direito à certificação, o participante deve ter feito a inscrição online no site do evento e ter feito o credenciamento nos 2 dias, o qual pode ser feito via link e código, como também via QR Code. Maiores esclarecimentos vocês podem obter nos informativos, nos pontos de credenciamento ou com os membros da equipe organizadora. Agradecemos a participação do artista Werson Palheta, que esteve aqui fazendo uma música para a gente. O Werson, ele se auto-intitula aprendiz de músico, ganhou o primeiro violão aos 14 anos, quando passou a estudar música fluentemente. Aos 16 anos já se dedicava também à guitarra e aprimorou seus estudos no campo musical com os professores Tonini Brandão e Fabrício Mira. Sua experiência musical envolve apresentações em bares, igrejas, eventos, e atualmente ele leciona violão e é colaborador também de projetos musicais escolares. Senhoras e senhores, boa tarde. Prosseguimos com a programação do segundo dia do nosso evento, com a mesa redonda sobre o tema Direitos Humanos e a Educação na Infância, múltiplas perspectivas. Para mediar os trabalhos desta mesa, convidamos a aluna do programa de pós-graduação em Educação, que atualmente é mestre em Educação também, Adriana Machado de Souza. Muito obrigada, Adriana. Como expositores da mesa redonda, chamamos a professora doutora Ângela Misael Ubaiara Brito. A professora Ângela é doutora em Educação pela USP, mestre em Direito Ambiental e Políticas Públicas e graduada em Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal do Amapá. Atualmente é professora da Universidade do Estado do Amapá e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Amapá. Como segundo expositor, nós convidamos o professor Ronaldo Manassés Rodrigues Campos. O professor Manassés é doutor em Sociologia, mestre em Direito Ambiental e Políticas Públicas, especialista em coordenação pedagógica, com ênfase em educação especial e possui graduação em letras, tradutor português-francês pelo Instituto de Ensino Superior do Amapá e licenciatura para o ensino de língua francesa e respectiva literatura. Atualmente é professor da Universidade Federal do Amapá. Muito obrigada pela presença dos nossos expositores. Neste momento eu passo a palavra à mediadora da mesa. Boa tarde a todos os presentes. Nós estamos aqui numa mesa composta por 2 pessoas que irão desenvolver a temática Direitos Humanos e Educação na Infância, múltiplas perspectivas. E aí a dinâmica ela vai acontecer da seguinte maneira: os expositores terão 20 minutos para apresentar as suas considerações. Após as suas apresentações, abriremos para as perguntas dos senhores. Mais ou menos o mesmo tempo estimado, 20 minutos. E aí a gente encerra a mesa, porque na sequência teremos outra mesa também. Então a gente solicita aos expositores que considerem o tempo que nós temos para que possa haver uma maior interação com a plateia, que tenha tempo hábil para as respostas que a plateia irá fazer. Passaremos nesse momento a palavra para a professora doutora Ângela Misael Ubaiara Brito. Boa tarde. Acho que ele não tem.
Tá tranquilo. É o... Então, boa tarde novamente. Primeiramente, eu cumprimento a mesa na figura do professor Ronaldo, da Adriana. Muito obrigada. Agradeço à professora Helena também pelo convite, à professora Eliana pelo convite. É muito importante a gente ter momentos em que a gente possa partilhar um pouco do que a gente vem discutindo em pesquisa e quais são os desejos. Então, hoje eu trouxe duas discussões, na realidade, com relação à infância, educação e direitos humanos. A primeira discussão é a criança como cidadãos e o papel das políticas para a infância. A que medida a gente discute a criança de fato como cidadãos e que medida as políticas para a infância trabalham em função deste propósito, de discutir a criança como sujeito de direitos, não entendendo a sociedade para a criança, mas a sociedade com a criança. Dentro desse ponto, quando a gente, acho que no mesmo viés, né, professor Ronaldo, não entendendo a sociedade para a inclusão, mas a sociedade com a inclusão, dentro dessa perspectiva da infância, a gente também precisa discutir, se eu não trabalho na formação de direitos humanos com os meus professores, com os professores, com o curso de licenciatura, com o curso de direito, quem compõe a sociedade, como é que eu vou conseguir, de fato, ter crianças para essa formação? Esse é o primeiro ponto de discussão. E o segundo ponto de discussão é o direito da criança como sujeito participante do aprender. Como é que eu movimento processos educacionais onde essa criança é autor do seu aprendizado, onde ela possa construir, onde as suas vozes elas possam ser vozes não só de diagnósticos, mas de atividade de intervenção para que a gente tenha qualidade dentro desse processo. Por muito tempo, a gente vem discutindo essa criança como objeto, preparar a sociedade para essa criança. A gente tem um slogan, a criança é a sociedade do futuro, mas até que ponto eu faço isso? Para e não conta. A gente discute muito para e deixa de discutir o como. Quem é essa criança que está na sociedade? Que sociedade é essa com a criança, com as vozes das crianças? E aí eu trago o reconhecimento da criança como cidadã, uma conquista recente para a gente, de 1930 até o momento que a gente trata essa escola elementar, onde essa escola passa a ser obrigatória para a criança, e a gente vai vindo nessa perspectiva da escola alimentar, que era aos 7, que era aos 6, e agora é obrigatória aos 4 anos. Né? É obrigatória para as crianças de 4 anos. A gente tem essa criança vista como cidadão dentro da sociedade, bem presente na Constituição de 88, e aí a gente tem um apogeu, uma discussão bem mais ampla, né, muito questionável, mas foi uma discussão ampla, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que hoje, novamente, a gente vê novamente a discussão de quem é esse adolescente, né? Essa perspectiva, com 16 anos ele ainda é um adolescente, ainda está em formação, nós estamos em formação, mas quem é responsável por essa criança? E esse questionamento de direito com as crianças. E parece que as crianças estão tão em volta dentro dos seus direitos, que recentemente a gente tem aí a lei de trânsito, né, que questiona alguns pontos. A gente tem vários outros pontos aí questionados com a criança. Dentro desse processo da criança como cidadã e o papel das políticas da infância, a gente tem o papel da escola. Que escola é essa que escola é essa que está formando as nossas crianças? Quando a gente questiona essa escola, não dá para não deixar de questionar a formação desse professor que está atuando com essa criança. E a gente tem dentro da instituição educação, dentro da instituição escola, a gente tem as creches. Quem é esse educador de creche? Volta novamente a questão, quem está na creche com as crianças pequenas, e a gente tem a BNCC que faz uma nova divisão dos bebês de 0 a 1 ano, 7 meses, de 6 meses,
as crianças bem pequenas, as crianças pequenas, eu só cuido. Eu tenho uma creche ainda na concepção especialista, lá no século 15, 16, 17, ainda criança romantizada de um soco, só serve para o cuidado, só de alimentação e cuidado. E aí não serve para a educação. Isso tem uma discussão. Quando se questiona que eu só cuido, parece que não é interessante a formação desse adulto responsável para essa criança, com essa criança. Um ponto de pesquisa que a gente traz agora nas políticas de infância voltando a reler e rever as matrizes de discussões do curso, principalmente do curso de pedagogia, onde forma o profissional para cuidar da criança, que nas matrizes a gente não tem, dentro das matrizes do curso de pedagogia, a gente não tem disciplina específica para os direitos humanos, poucos, disciplina específica para a creche, para a educação infantil. Parece que o curso forma tudo, forma muito, e acaba deixando de discutir algumas outras formações. E também, em boas matrizes dos cursos de pedagogia, a gente não consegue perceber o percurso formativo, uma opção de disciplinas em que o educador que esse graduando possa escolher. Então, se eu me identifico com as crianças pequenas, eu poderia escolher um leque de disciplinas que pudesse tratar de creche, da formação, como aluno lúdica. Se nesse percurso eu me identifico com jovens e adultos, eu teria um leque de formações para jovens e adultos. Então, a gente percebe ainda uma carência. Vamos ver como é que isso vai se delinear nessa nova forma de conduzir o curso, como é que quer mudar a estrutura do curso de pedagogia, voltar novamente, sepor habilitações, o curso, como é que a gente conduz tudo isso. O outro ponto é com relação à pré-escola. Que qualidade de pré-escola tem que ser as crianças de 4 e 5 anos? Que educação é essa e como é que eu trabalho essa formação para a criança sem pensar no espaço para a infância? Aí são duas coisas diferenciadas dentro dos direitos humanos para as crianças. Eu tenho a criança e eu tenho a fase de infância. Duas categorias. A categoria criança, nem sempre quem é criança teve a infância. E aí a gente vai ver as discussões voltadas para a exploração infantil, exploração sexual, abstinência e a falta do brincar e de instituições não adequadas. Parece que qualquer lugar em que eu possa ter coisas na altura da criança segue, e não é bem assim. O outro ponto, as políticas para a infância, elas representam a possibilidade de tornar as conquistas legais de fato concreto, constituindo seu espaço de cidadania, de cultura e de conhecimento. Esse é um outro ponto que a linha de culturas, educação, cultura e diversidade vem fazendo. Que espaço de qualidade é esse? Ele não só deve abrigar a criança, mas ele deve dialogar com o contexto de vivência dessas crianças. E aí a gente vai encontrar os problemas gravíssimos. Falta de recurso específico para a educação das crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. Dentro dessa falta de recursos específicos, principalmente para quem está em Macapá, que é carente de creche, falta de investimento em creche, a gente vê um outro fenômeno acontecendo, que é o aumento do atendimento das crianças por creches comunitárias e por privadas, com pouca qualidade. Então, aquilo que a gente costuma empiricamente falar, surgiu uma escola de fundo de quintal, por quê? É uma casa que foi adaptada para uma creche. Está lá, está adaptada para uma creche. E aí, um outro ponto é que esses espaços, são precários de atendimento da criança, metodologias não atendem as crianças como sujeito participativo, uma vez que quem cuida não teve a formação adequada, não fez essa discussão no percurso formativo, existe a falta do brincar nesses espaços, isso aí é claro, a falta de profissionais específicos. E aí, quando a gente fala dessa infância e dessa formação de criança, não basta só o professor. Eu preciso de um professor, eu preciso atender com qualidade dentro dessa política a questão de saúde,
a questão alimentar, eu preciso ter um professor de educação física, eu preciso ter um brinquedista, eu preciso ter um nutricionista, não aquele que vai até a instituição e faz o cardápio. Hoje é mingau, hoje é creme, amanhã é macarrão, é carne moída. Não sou eu que faz o cardápio. Quando a gente fala do nutricionista, é aquele que observa, acompanha, verifica o que a criança gosta, identifica o que ela gosta, compõe os cardápios dentro dos gostos das crianças, mas com a porção nutricional adequada, que faz a medição, que estuda para esse propósito. Olha a minha mediadora dizendo isso, até me 10 minutos. Fala dos profissionais e outro ponto são professores com salários baixos no Pesquisa Nacional. Quem educa a criança parece que precisa ter um salário pequenininho, porque a gente não tem valorização. Para cuidar de criança, é para beber, é só para dar banho, né? É para trocar fralda, é só para verificar se a água está quente ou não. Tanto que no curso de pedagogia, eu não quero. Cuidar de bebê, não. Cuidar de criança, não. Alfabetização, não, pelo amor de Deus. Eu quero ser diretor de escola, coordenador pedagógico, professor de ensino superior, mas eu estudar 5 anos, 4 anos, para limpar bumbum de criança, aí quando a gente ouve esse diálogo, você não pode ensinar eles aí, não. Quando a gente ouve esse diálogo, a gente logo percebe que a matriz desse curso não tinha uma formação adequada, que não compreendeu o que era a educação para a criança, que não compreendeu a importância desse processo para uma construção de sociedade com a criança, para os direitos humanos fundamentais para essa criança. E outro ponto, já para encerrando, são as escolas com espaço pela ação de cultura, política para a infância, ela tem o papel de garantir o conhecimento produzido por todos e se torna para todos. Como é que eu faço isso? Eu preciso dialogar com esse contexto dessa criança. Eu preciso fazer adaptações dentro de brincar regional com essa criança. Possibilitar situações de aprendizado onde essa criança vive ludicamente. E isso precisa ser estudado, precisa ser analisado. Eu preciso escutar essa criança. Fortalecer as tradições de laços culturais históricos de diversos grupos. Então, a gente tem aí registros das escolas de educação infantil que no folclore, que discute muito, as escolas não conseguem sair dessa marra de calendário civil ainda, né? Ela faz isso, então só vem discutir um pouco de cultura lá em agosto, no folclore, mas vê sereia, vê o curupira, mas não consegue ver a cobra Sofia, não consegue escutar os batuques, não consegue fazer degustação do que a gente come culturalmente. Como é que faz isso, então? Como é que questiona isso? Ainda a gente percebe que na educação infantil as crianças saem no mês de abril com o índio romantizado, todo mundo com a mesma pena, cortada pela professora, fazendo ainda né? Parece que não existe essa aproximação, ainda é muito romantizado. O meio ambiente ele é discutido no dia da árvore, no dia da água, sai todo mundo de lá feliz, com as mãos lavadas, com as árvores feitas de cartolina, ainda é muito romantizado. E aí, como é que faz essa discussão, se não faz a discussão das matrizes dos cursos, primeiramente de formação? Possibilitar a participação da criança, a gente sente, ainda que nesse contexto existe uma educação para a criança e não com a criança, dialogar com os processos culturais que compõem o desenvolvimento de sua própria formação. E aí, para finalizar, a gente discute a formação como direito à educação, que é um direito à criança, aos jovens e adultos, formação na área de conhecimento e formação cultural que cria a oportunidade de discutir valores, preconceito, experiência própria da história dessa criança. Existe um desrespeito com essa criança, porque a gente discute uma sociedade romantizada para a criança e não com a criança. Então, recentemente, a gente recebeu ali uma virada, e eu acho que esse ano foi bem mais forte do que os outros anos, né? Todas as escolas voltando e valorizando o trabalho da mãe, da escola, o cuidado da mãe. E aí, quando a gente vai olhar a realidade da minha criança, quem é a família dessa criança? Né? Quantas, de fato, quem é que representa essa mãe? Não que a gente não questione, não que a gente não comemore, ou que a gente não questione, mas como é que eu trabalho? Quem cuida de mim? Quem é responsável por mim? Né? Esse tipo de discussões eu ainda não consigo descer no campo, no chão da escola.
das próprias experiências das crianças. E aí, para finalizar, a gente tem cidadania das crianças, a gente tem cidadania dos professores. Se eu não tenho essa discussão da formação de professores, chegar nesse campo da escola vai ser difícil ainda, vai ser muito complexo. Eu não consigo. E o direito das crianças como um sujeito participante do aprender, a pedagogia da concepção da criança como sujeito atuante, que não é criança romântica lá de Rousseau, nem criança de John Locke, que é uma tábula rasa e eu vou construindo tudo, é a minha criança de Vygotsky, é a minha criança que é participativa, atuante, possibilitar conteúdos culturais que dialogam com o contexto dessa criança, esse seria um ponto para questionarmos, e possibilitar o brincar. Né? As crianças têm direito de passar por essa fase da infância, e a gente rouba a infância das crianças quando a gente a torna ela um mini adulto para uma sociedade, não com a sociedade. Obrigada. Após ouvirmos a professora Ângela Baiara Brito, passaremos agora a palavra para o professor Dr. Ronaldo Manassés Rodrigues Campo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tomaram café? O som está forte? Açaí. É o açaí, né? Culturalmente falando, é o açaí. Então, agradecer o convite à professora Helena, cumprimentar a professora Ângela Baiara, que está aqui dividindo esse início de tarde conosco. Eu vou tentar ser o mais dinâmico possível, né? Porque tem muita coisa para dizer, então vamos lá. Pegando já a deixa da professora Ângela, eu vou fazer um recorte ainda mais incisivo, falando sobre a infância e a deficiência. Falar de direitos humanos para a criança com deficiência no Brasil ainda é, eu diria, não só uma incógnita, mas, sob a ótica sociológica, essa criança ainda é enxergada como um ser, não como um cidadão, ainda é um ser estranho na escola. A Declaração de Direitos Humanos ela é de 46, né? E lá ainda, em 46, a gente já previa que a pessoa com deficiência ela tem direito à educação. E aí vocês ouviram a professora Ângela falando, no geral, a educação da criança ainda é um grande desafio para as escolas. E quando a gente fala da criança com deficiência, isso tende a ter um sobrepeso, uma responsabilidade ainda maior, não só para os profissionais que ali estão, mas para a sociedade como um todo. Porque a sociedade imputa à criança com deficiência o estigma de ser deficiente. Não é mais a Ângela, não é mais o Manassés, não é mais a Helena. É a surda, é o cego, é o cadeirante. Apaga-se a identidade individual deste indivíduo e coloca-se à frente uma deficiência, e não só a deficiência, mas a incapacidade. É alguém que não fala, é alguém que não enxerga, é alguém que não caminha com autonomia. E isso implica dizer que essa pessoa, essa criança, imaginem, a criança que ela já falava do direito de brincar, do lúdico na escola. A criança com deficiência ela é separada, inclusive, das outras crianças, porque entende-se que ela precisa de um espaço para ela. Agora, esse espaço, aspas, para ela, é para que ela não tenha contato com outras crianças, para que ela não se machuque ou então machuque outras crianças. Na verdade, é que as pessoas têm medo do convívio dessa criança com deficiência. E aí a gente acaba alijando não só o direito dessa criança de brincar, mas dela se constituir, inclusive, como cidadã, como pessoa. E esse estigma que é imputado sobre ela por ter uma deficiência vai ao longo da vida. E quando a gente encontra uma pessoa surda, por exemplo, que não tem mais paciência para estar olhando na sua boca, tentando compreender o que você está oralizando, as pessoas dizem, nossa, mas esse surdo é muito mal educado, ele é muito mal-humorado. Mas é porque ele já está a vida toda tentando se comunicar. E nós aqui do nosso lado não fazemos nenhum tipo de esforço para isso. Nós temos hoje, de acordo com a Unesco, pelo menos 1 bilhão de pessoas no mundo todo têm algum tipo de deficiência. No Brasil, nós somos, de acordo com o último censo, um pouquinho mais de 200 milhões. Né? 46,5 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência no Brasil.
no Amapá, a gente tem, só de surdos, 4.000. Com algum tipo de perda auditiva, mais de 10.000. Então, a gente tem um recorte muito grande, que aí, evidentemente, por essa analogia do maioria e minoria social, ainda são tidas como minorias. Por que minorias? Eu ouvi, inclusive, isso aqui dentro da universidade, alguns anos atrás. A pessoa disse assim, não é mais fácil esses 200 milhões de pessoas, esses 10 milhões de surdos aprenderem a oralizar português do que esses 190 aprenderem língua de sinais? Eu ouvi isso dentro da universidade. Então, a gente percebe o quanto essa sociedade ainda apaga socialmente a pessoa com deficiência. Então, a criança, quando chega à escola, que ela tem alguma deficiência, os pais primeiro passam por uma via crucis, para encontrar uma escola que diga, eu posso matricular a sua criança, seja ela qual for a deficiência. Se for uma deficiência visual, se for uma deficiência intelectual, e aí são muitos nomes, são muitas caixinhas que a gente precisa sempre enquadrar essa criança, e no final das contas, a criança fica sem esse atendimento, fica sem a escolarização. A gente tem, por exemplo, pessoas surdas que começam a ser alfabetizadas em língua de sinais aos 14, 15 anos. E eu sempre dou esse exemplo, que uma menina surda, quando tem a sua menarca, ela pensa que está morrendo, porque ela não entende o que está acontecendo com o corpo dela. Diferente de uma menina ouvinte, que ela está ali na interação social, ela nem precisa que a mãe chame para conversar. Hoje elas não precisam mais disso, né? Elas se viram na escola mesmo, elas ouvem a conversa, ela vai na internet, ela busca no aplicativo, ela tem um grupo de WhatsApp, mas a menina surda não tem essa informação porque não está na língua dela. Está em outra língua que ela não usa, que ela desconhece, que é o português. Se for uma criança cega, aí a gente pensa, o que tem de espaço adequado para uma criança cega hoje numa escola pública? E a gente pensa que por ser cego basta o braille. Mas existe algo que é muito importante na vida de uma pessoa cega, que são as técnicas de orientação e mobilidade. A criança cega, ela precisa construir um mapa mental do ambiente que ela vai vivenciar. Então, se ela está indo para a escola, a gente precisa primeiro fazer um trabalho assim bem de formiguinha com todo mundo da escola e dizer, olha, vocês vão receber uma criança cega, então vocês têm que ter cuidado desde o portão, para não ficar entreaberto, porque ela pode se machucar seriamente, até a lixeira que é colocada dentro da sala de aula, que não pode mudar de acordo com a vontade da senhora que faz a limpeza ou da professora, porque está arrumando para um dia festivo. Depois que a criança constrói o mapa mental, a gente tem que avisar com antecedência. Olha, Manassés, a gente mudou, o lixeiro não é mais à esquerda da porta da entrada. A gente mudou para o lado direito da mesa do professor. Para que o Manassés possa reconstruir o mapa mental daquele espaço. Mas, infelizmente, as pessoas não estão acostumadas a isso, porque a sociedade, ela foi, eu te costumo dizer, gestada para pessoas sem deficiência. Não é? Tem um outro exemplo que é muito comum, muito comum. Quando uma mulher está gestante, não fez ainda ultrassom. E aí não sabe aí qual o sexo do bebê, né? A família, hoje fazem até festa, né? Para descobrir o sexo da criança. Mas quando não sabe, alguém pergunta assim, Helena, tu já sabe qual é o que é o teu bebê, né? Que é assim, o que é o teu bebê, né? Não, ainda não sei. Vindo com saúde é o que importa. Esse vindo com saúde, ela está dizendo que ela quer que a criança enxergue, que a criança caminhe, que a criança fale como qualquer outra. Então a sociedade acaba instigando e ensinando essa nova mãe que ela, não existe a possibilidade dela ter um bebê com deficiência. E aí quando esse bebê nasce com deficiência que não foi constatado no pré-natal, a gente costuma dizer que as famílias, as mães, passam por um período de luto. Ela fica enlutada porque ela não foi avisada de que ela teria a possibilidade de ter uma criança com deficiência. E hoje a Casa da Hospitalidade em Santana, por exemplo, quem não conhece, eu sempre indico a fazer uma visita, a conhecer aquele espaço, porque mais de 70% das pessoas que estão lá hoje com 50, 60 anos foram deixadas ainda bebê na porta da Casa da Hospitalidade porque tinham algum tipo de deficiência. As famílias abandonam. Então esse período de luto muitas vezes implica na própria
aceitação da mãe e da família em enxergar a criança com deficiência como um ser humano que tem potencialidades, que vai poder se desenvolver, e a gente acaba, então, enxergando nessa criança, não a criança, mas a incapacidade, a deficiência. E aí a gente vai, então, no campo educacional, quando se fala dessa exclusão que a gente tem, a gente pensa, eu ouvi a Ângela falar sobre a formação dos professores, né? E o que a gente tem hoje na matriz curricular de um curso de pedagogia, por exemplo, que forme um novo profissional da educação, que vai lidar diretamente com a infância, nesse viés da deficiência. A gente tem uma disciplina, que chama PNE, alguns chamam, depende da matriz, né, do curso, mas é uma disciplina que tem o objetivo de discutir a deficiência, que algumas colocam 60 horas, outros colocam 45, outros colocam 75, mas se você pensar em um curso que tem mais ou menos 3 mil horas de formação para um novo licenciado, a gente tem uma disciplina de 60, quando a gente tem muito, não é? Porque eu ministro essa disciplina dentro da universidade, e eu já fico feliz quando eu encontro uma matriz que tem 60 horas, porque a maioria tem 45. E mais outra, que é de língua de sinais, que é específico para a Libras, para a língua de sinais. Né? Ela não vai dar subsídio teórico e formativo para um profissional em outras áreas de outras deficiências. Então a gente pensa, esse profissional sai da universidade sem saber absolutamente nada de como uma criança com deficiência vai chegar à escola. E a gente chega orientando os nossos acadêmicos de estágio e encontra nossos egressos da Unifap em desespero, porque eles têm lá na escola uma realidade que é muito dura, de crianças que têm autismo, que têm cegueira, que têm surdez, junto com 40, 50 alunos no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano do ensino fundamental. Então, acaba que o ciclo formativo que a gente tem hoje, pensado para esses novos profissionais que atuarão com crianças com deficiência, é extremamente desolador, porque o profissional vai acabar buscando uma formação fora, que a própria legislação prevê isso, não é? A formação continuada. Infelizmente, ela foi tirada da responsabilidade, inclusive do Ministério da Educação, né? O CNPq abandonou aí os cursos de especialização, e a gente tem um mercado imenso de cursos de especialização que forma especialistas em educação especial em um mês, em 45 dias, dependendo da oferta do curso. E a gente volta para as salas multifuncionais que estão lá na escola, o decreto 7611 de 2011, que prevê a formação desse profissional que atenderá nos espaços multifuncionais das escolas, diz que esse profissional tem que ter pelo menos 400 horas de um curso de formação específico. Agora, como vai ser essa formação é que não dá o detalhamento. E aí a gente tem profissionais que estão nesses espaços multifuncionais, muitas vezes, que não sabem sequer o alfabeto manual para atender uma criança surda, ou que não tem o trato para lidar com uma criança autista, ou com uma deficiência, ou com uma criança com múltipla deficiência. Então, acaba que, se você olha no campo geral, por assim dizer, da infância na educação, e percebe que é problemático, quando a gente vai para um foco mais específico da criança com deficiência, a gente ainda tem um processo excludente que, infelizmente, a gente não tem educação para essas crianças. Essas crianças estão passando pelas nossas escolas, quando conseguem, chegam ao ensino médio, e quando conseguem, terminando o ensino médio, chegam aqui na universidade. Então, elas não têm formação, elas não têm atendimento, elas não têm absolutamente nada daquilo que as outras crianças, meio enviesado, têm. O tempo está acabando, né? Estou terminando. E aí, então, a gente pensa nessa formação para o profissional que atua com a criança com deficiência e começa a refletir o que, de fato, nós temos feito para que essa criança tenha uma educação de qualidade, não é? A gente tem, na primeira infância, aí, as creches, e aí, como disse bem a professora Ângela, a gente nem tem muitas creches aqui em Macapá. E se a gente pensar em creches que tenham profissionais habilitados com uma boa formação para atender crianças com deficiência,
é bem fácil de vocês constatarem que não existe em lugar algum uma escola que tenha esse papel inclusivo que a legislação muito apregoou desde 96, né? Que a gente tem uma legislação que, e depois da 93, 94, nós tivemos recentemente a Lei Brasileira de Inclusão, que é maravilhosa, que faz uma discussão encantadora sobre a criança com deficiência. Entretanto, entre a letra da lei e a realidade existe um espaço, um abismo social muito grande que separa essas crianças tão somente, mais uma vez eu vou dizer, por sua deficiência. E aí a gente ainda tem uma sociedade que se espanta quando enxerga, quando encontra um profissional com deficiência. Quando a gente encontra, por exemplo, uma professora surda na Unifap, nossa, ela é professora, como é que foi isso? Estudou, ela passou pela formação como qualquer outra pessoa, não é? Mas a gente acaba achando que é o ET de Varginha porque a gente está olhando a deficiência. E a gente acha que por ser surda, ela não vai conseguir passar por esse campo formativo, né? A capacidade, como bem disse a Ângela, a capacidade dela não é preservada, né? Como se a deficiência fosse influenciar nisso. Na verdade, nós aqui do nosso lado é que imputamos à pessoa com deficiência essa incapacidade. Tem uma historinha de um menino surdo que eu sempre gosto de contar, que ele tinha mais ou menos 5 anos e ele, filho de pais surdos, foi morar num prédio, evidentemente que a maioria do prédio era de pessoas ouvintes. E criança não tem essas convenções sociais que nós temos. Então, evidentemente que ele fez amizade com uma menina do prédio, né, e foi brincar com ela. E ao brincar no playground do prédio, ele ficou observando que a mãe da amiga dele mexia os lábios, né, e não usava a língua de sinais como ele e a família. E aí ela movimentou os lábios, a coleguinha dele pegou o brinquedo que ela tinha na mão e foi sentar em outro lugar. E ele ficou muito curioso para saber o que estava acontecendo. E ele voltou para casa e perguntou para a mãe dele qual era o problema daquela família. Mãe, qual é o problema daquela família que eles não usam as mãos para falar, a mãe da minha amiga, ela mexe os lábios e, como um passe de mágica, ela pega o que ela está fazendo e muda de lugar. E aí a mãe foi tentar explicar que, na verdade, a família dele é que era a família problemática do prédio, porque era uma família de surdos. Então, até aquele dia, o conceito de deficiência não existia na mente daquela criança. Ele pensava que todas as outras pessoas também usariam língua de sinais naturalmente. Ele não se enxergava como alguém incapaz, como alguém deficiente. E no sentido lato da palavra, é alguém que falta alguma coisa. E que tem a perda de alguma coisa, né? De algum órgão do sentido, seja ela fisiológica ou não. Então, se vocês buscarem o significado do que seja deficiência, é isso. E na escola, quando essa criança então chega, muitas vezes a gente busca ainda não saber do ponto de vista, como dizia a Ângela, cultural. A gente quer saber o ponto de vista médico, clínico. Qual é o diagnóstico dessa criança? O que ela tem? Como assim o que ela tem? Porque a deficiência está socialmente ligada a uma patologia. As pessoas olham a criança com deficiência como alguém que tem uma doença incurável. E vocês vão encontrar aí muitas famílias que ainda buscam uma cura para a sua criança. Porque é o ideal social. Eu não quero um filho, uma criança surda, eu quero uma criança como a outra, ouvinte, que use português, que oralize. E por isso que muitas famílias negam a língua de sinais às suas crianças surdas. Elas só aprendem língua de sinais quando têm contato com outros surdos, já na adolescência. Porque a família também não aprende língua de sinais. Da mesma forma, se eu tenho uma criança cega, eu quero sempre buscar um tratamento médico para que essa pessoa enxergue. E se você perguntar para uma pessoa surda, por exemplo, se ela sente falta de ouvir, ela vai dizer, como é que eu vou sentir falta daquilo que eu nunca tive? Eu não sou infeliz. As pessoas é que acham que eu sou infeliz por não ouvir. Estou terminando. E aí, então, a gente tem, por exemplo, a professora Karen Strobel, ela é uma professora surda, que ela diz que quando um bebê surdo nasce numa família de ouvintes, a família chora muito, desesperadamente, porque nasceu um bebê surdo. E quando nasce um bebê surdo numa família de surdos,
eles fazem festa. Existe o Diário da Fiorella, vocês podem buscar na internet. A Fiorella é uma bebezinha surda, filha de pais surdos, e eles resolveram criar um diário da vida deles como pais de um surdo de uma criança surda, para mostrar para a sociedade que a família deles não tem deficiência alguma. Na verdade, somos nós, 190 milhões de brasileiros, que temos a maior deficiência, que é o preconceito. Obrigado. Então, após a explanação da professora Ângela e do professor Manassés, abriremos para as perguntas. Vocês podem, eu não sei quem é que está encarregado de receber as perguntas, se tem alguma pessoa específica. Pode falar aqui no microfone mesmo. Alguém leva, professor, o microfone? É todos com fio, né? Aí vai ter que vir aqui, fazer a pergunta para a professora Ângela e para o professor Manassés. Nosso tema da nossa mesa, ele tem foco na infância, os direitos humanos e a infância. A professora Ângela fez uma explanação voltada para a criança como ser de forma geral, ampla. E o professor Manassés já fez uma questão mais específica da criança que tem a deficiência. E aí a gente convida vocês para que façam esse diálogo com os nossos expositores. Professora Helena. Boa tarde a todos e todas, obrigada pela explanação. Como eu não fiz o curso de pedagogia, eu tenho dúvidas em relação à matriz do curso, justamente por vivenciar na prática o que as professoras das minhas filhas, né, como elas atuam na escola. Então, na minha filha mais velha, não houve alunos na turma dela que tinham algum tipo de pessoas com deficiência. Eu fui fazer um convite para o professor Manassés e, a despeito de estudar tratado internacional, que, como o professor Marcelo bem sabe, foi o primeiro a ser votado no Estado brasileiro com o quórum de hierarquia constitucional, eu o convidei escrevendo para falar sobre pessoas portadoras de deficiência, para vocês verem como isso está arraigado na nossa vida. Ele disse que seria um grande prazer estar aqui comigo, mas a primeira coisa era que eu precisava aprender a escrever pessoa com deficiência. E eu disse, muito bem, está certíssimo. E eu não tenho vergonha de dizer, eu falo justamente para que a gente saiba que é necessário lembrar e colocar em prática isso que a gente, às vezes, só estuda e parece que está distante da gente. Mas na turma da minha filha mais nova, tem uma pessoa autista, uma criança autista, e outra que tinha outras deficiências. E aí a gente percebe que isso é um problema para a escola, é um problema para a professora. Então, no que se refere à matriz dos cursos de formação, o que vocês consideram que seria o ideal, o mínimo de disciplina ou de uma prática no curso de formação para que a gente, pelo menos na escola, comece a mudar esse cenário que vocês apresentaram, tanto para essas crianças com deficiência, como para esse espaço que seria o ideal na atuação do brincar da criança também. Obrigada. Bom, eu digo que a discussão de inclusão, primeiro que ela não deveria estar fechada numa caixinha, uma disciplina. O ideal é que ela faça uma discussão linear em toda a matriz curricular, seja ela do curso de pedagogia ou seja em outra licenciatura. Que a gente possa contemplar essa discussão em todos os componentes que fazem parte da matriz curricular de um curso. Porque acaba que a gente deixa isso sob responsabilidade de uma única disciplina que está, assim, às vésperas de apresentação de um TCC, fazendo estágio e outras atividades concludentes do curso que o nosso acadêmico ele não sabe
se ele frita peixe ou se ele olha para o gato. Ele não tem como se dedicar a essa discussão que é imensa quando ele tem ali na garganta a faca do orientador dizendo tem prazo, termina, tem que apresentar o artigo, entendem? Então é por isso que essa discussão ela deve estar desde o primeiro semestre até o último. Nós deveríamos fazer então uma discussão muito mais ampla para que todos os componentes curriculares pudessem fazer em algum momento essa discussão. Eu, como uma mesma fala do professor Ronaldo, eu acho que todas as disciplinas devem discutir sobre a inclusão, história, psicologia, as metodologias. Isso de pedagogia tem várias metodologias. Como é que eu trabalho em história, infância, FTI de metodologia de geografia, história voltada para a inclusão. Deveria ser todo esse processo. E para isso a gente precisa rever todas as matrizes do curso, todas as emendas do curso para essa discussão. E um outro ponto é que a universidade vai precisar transcender essa formação de disciplina também. O curso precisa transcender essa formação de disciplina. Por exemplo, esse seminário aqui, ele é muito mais interessante do que uma aula. Ele pode ser muito mais interessante do que uma aula, de um conteúdo, de uma avaliação. E aí a gente ainda percebe que alguns professores, uma boa parte dos nossos professores de ensino superior, ainda formam muito da caixinha. Não posso dispensar a aula hoje para esse seminário de educação em direitos humanos. Não, eu tenho prova para cumprir, não, eu tenho um texto para fazer isso. A universidade precisa transcender também essa concepção. E a gente precisa trabalhar com movimentar, não só os seminários, rodas de conversas, dentro da pesquisa, dentro da extensão também. E agora vem a obrigatoriedade. A gente só faz as coisas quando vem essa palavra na lei, obrigatoriedade. Agora vem a obrigatoriedade da curricularização. Então, esses 10% de curricularização talvez dê uma mexida aí no próprio currículo das matrizes de todos os cursos, não só no curso de pedagogia, porque nas licenciaturas também, quando eu estou discutindo a licenciatura em matemática, em física, esse livro da inclusão não vai ficar só na creche, ele não vai ficar só no fundamental, ele vem trabalhando também, não só nas licenciaturas, mas nos demais cursos de graduação. Como é que eu formo esse advogado que vai ter uma causa voltada para a inclusão? Como é que eu trabalho com as engenharias que eu vou ter um profissional, talvez, dentro da área da inclusão das engenharias? Como é que eu faço isso? A universidade vai precisar parar e repensar essa discussão para a gente poder pensar na sociedade com todos, não uma sociedade dita para todos. Tá? Nesse ponto. Muito obrigada, Helena, pela pergunta. Mais alguém fazer alguma pergunta para a professora? Ou para o professor, Boa tarde a todos presentes. Eu queria parabenizar a discussão que foi implementada aqui na mesa. Eu sou o Marcelo, quase ex-egresso do mestrado em Educação da Universidade, e eu queria perguntar para o professor Manassés a respeito da inclusão nas escolas públicas aqui do Estado. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação se há alguma política pública em relação a isso, sobretudo nas escolas de ensino médio. Eu atuo como professor do Estado no ensino médio. Eu observo que realmente quando esse aluno que possui alguma deficiência, ele chega na sala de aula, ele é absorvido como, abre aspas, um problema mesmo. Não se sabe o que fazer com aquele aluno, tenta se apartá-lo da sala de aula. E a gente também sente a necessidade de profissionais que atuam, de qualificação do professor, e a ausência também desse profissional que possa auxiliar o professor nessa tarefa, nessa empreitada. E eu queria saber se existe alguma política pública, o que pode ser feito também, porque senão a gente fica naquele jogo de empurra-empurra, O que fazer com esse aluno? A gente vai bloqueá-lo naquela série, vai fazer tudo para que ele vá para outra série, enfim, só para livrar-se, abre aspas, do problema.
Queria que você fizesse uma avaliação sobre essa questão da inclusão nas escolas públicas, por favor. Bom, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, então eu vou falar sobre a discussão que eu tenho mais dados, inclusive, para falar, que é sobre pessoa surda. A pesquisa que eu fiz no doutorado, eu acompanhei muitas famílias de pessoas surdas, e assim, não só no campo educacional, né? Porque eu vou falar disso, porque a gente tentou fazer uma reflexão sobre alguns campos sociais que o surdo está envolvido, ou deveria estar, né? Desde o seio familiar, que é o seu primeiro contato social, até o contato religioso. E passando por esses ambientes, família, escola, trabalho, lazer e religião, a gente entende que o surdo ele é excluído em todos eles. Em todos eles. Porque, primeiro, a gente olha a pessoa surda. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem esse fomento ao implante coclear, né? Que na Europa já é comum você encontrar pessoas surdas com implante. Mas quando as pessoas surdas que eu tive contato na Europa e perguntei sobre o implante, todos eles disseram a mesma coisa. Eu fiz porque a minha família me obrigou a fazer, mas eu prefiro usar a língua de sinais. Aqui no Brasil a gente ainda não tem, eu digo ainda porque isso vai chegar, com toda certeza. Porque é a busca da normalização, né? Pelo viés da oralização. Então, quando você vai para o campo educacional especificamente, eu fiz uma pesquisa de 2011 a 2013, do mestrado aqui, sobre a legislação de Libras, tanto a Lei 10.436, quanto o Decreto de Libras, de 5626, e o impacto dessa legislação na formação e atuação de professores da educação básica. Eu trabalhei com 4 escolas na época. Na época, a Lei de Libras estava completando 10 anos. Em nenhuma dessas escolas, os professores sequer sabiam da existência de uma lei que reconhecesse a Libras como língua de comunicação da comunidade surda. As escolas não têm, e ficavam sempre assim. A coordenação dizia que tinha o apoio, que fazia a formação continuada, e quando chegava com o professor, ele dizia: eu não sei nada, não tem intérprete, o aluno chega aqui, a gente nem sabe se é surdo, se não é, porque ninguém avisou nada. Eu tenho 50 alunos numa turma, uma professora de química relatou para mim assim: professor, eu faço o seguinte, eu descobri que a minha aluna usa muito o celular, então eu dou a minha aula e depois eu mando mensagem para ela para tentar me comunicar, é a forma que eu encontrei. Mas percebam, se eu tivesse ministrado essa palestra toda em francês, por exemplo, e vocês não falassem francês, aí no final da palestra eu faria somente as considerações em português, o que vocês me perguntariam? Absolutamente nada, não é? Então, é desse jeito que a educação é ofertada para os surdos. Eu digo sempre que há um processo não só de apagamento, mas de exclusão. A gente acabou de ter um processo agora de contratação de profissionais intérpretes para as escolas, na rede pública. E só foi colocado uma prova de habilidade prática porque a Associação de Surdos de Macapá de Santana e de intérpretes entrou com uma ação no Ministério Público obrigando a Secretaria de Estado a colocar uma prova de habilidade, porque o edital não previa isso, só previa uma análise curricular. Ora, se você vai contratar alguém para interpretar em outra língua, é evidente que você tem que, pelo menos, mensurar a habilidade dele prática nesse serviço. Mas isso não estava previsto no edital, ou seja, apareceu lá uma enxurrada de pessoas inscritas, porque tinha feito, inclusive, o nosso curso aqui, de Libras para a Comunidade, que não forma intérprete, não é esse o objetivo do Libras para a Comunidade. É um curso que prevê e tem como objetivo fomentar a língua de sinais na comunidade, para comunicação e não para formar um profissional, mas muita gente. E como a gente está na área há muito tempo, acaba que a gente está numa cidade pequena, conhece todo mundo, e foi vendo os nomes. Eita, mas esse aqui não é intérprete, esse também não é. Como é que vai fazer a prova para ser intérprete? E aí, do lado de cá, a gente pergunta para os surdos dizem assim: eu estou cansado
de ver intérpretes que não sabem Libras. Estou cansado, os surdos falam isso. Eles dizem assim, eu me recuso a olhar. Quando eu chego na sala que o intérprete está... Esse sinal é para dizer que está procurando, como a gente diz no computador, catando milho, a gente faz a mesma coisa em língua de sinais, né? A gente faz um sinal porque significa que o intérprete não tem fluência. Então, ele está buscando os sinais, né? Então, eu vou olhar para quê se ele não sabe? Aí eu chego na sala de aula, muitos surdos dizem isso. Eu estou ensinando a professora, ela me pergunta, qual é o sinal para isso? Aí faz a datilologia. O sinal para copo, aí digita copo. Qual é o sinal? Não sei. Você pode me ensinar? Aí fala para o surdo, o sinal de copo é esse. Aí faz o sinal. Então, acaba que ele está ensinando. Então, é um processo ainda extremamente excludente. A gente tem hoje na universidade 22 acadêmicos surdos. Não só do Letras Libras, mas de outros cursos também a gente já tem. Ainda bem, graças a Deus. Que bom, porque a própria universidade está se vendo acuada a se adaptar, a tornar-se uma universidade inclusiva. E a gente tem hoje 6 intérpretes que fazem parte do corpo de profissionais efetivos da universidade, mas não pensem que é um mar de rosas. A gente tem ainda uma acadêmica, por exemplo, que entrou no início do semestre, só agora, no final do semestre, que nós conseguimos alcançar e colocar 2 intérpretes na sala de aula do curso de arquitetura. Ela ficou o semestre inteiro sem assistir aula, porque não tinha interpretação. Então, a gente ainda tem desafios imensos no campo educacional. E quando me perguntam, professor, faça essa avaliação, é claro que eu não vou dizer, só tem desgraça, só tem coisa ruim. É claro que, inclusive, é uma categoria de análise dentro do campo da surdez, que a gente chama de ganhos surdos. Nós já temos muitos ganhos, a comunidade mesmo aponta isso. A gente tem uma legislação muito forte. Entretanto, a gente ainda tem um Estado extremamente negligente. As famílias sequer sabem dos seus direitos, que elas precisam ter na sala de aula profissionais intérpretes que tenham influência para fazer a interpretação. As famílias não sabem disso. Então, a gente tem escolas que o intérprete está lá na escola, então ele faz a escolha. Tem surdo no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Aí o que o intérprete vai fazer? Ele diz, professor, eu vou no terceiro ano porque eles vão fazer o Enem no final do ano. Ora, de que adianta ele fazer o Enem se ele passou o primeiro e o segundo ano sem assistir a aula na língua dele? Não vai fazer muita diferença. Ele tem um intérprete para preparar para o Enem. Então, a educação nessa vertente para o surdo ainda é extremamente excludente. A gente ainda tem muito, muito, muito a fazer. Falar sobre os direitos humanos e a criança é um tema que deveria mexer com todos nós, porque, de uma forma ou de outra, a infância fez parte da nossa vida. Somos, hoje, adultos, mas passamos pela infância. A infância, ela deixa marcas que nos acompanham. Quando a gente fala dos direitos de uma criança, deveria ser uma coisa comum e óbvia, que todo mundo garantisse esses direitos. Mas parece que a criança, ela fica sempre em segundo plano. A professora Ângela colocava a valorização desse profissional que atua com a infância. Quanto mais títulos se tem, mais se questiona por que trabalhar com a infância. E quando olhamos para a criança que tem algum tipo de deficiência, ainda mais ela é negligenciada de seus direitos. Embora, como o professor Manassés colocou no final de sua fala, há tantos ganhos na letra da lei que não se refletem a realidade. Cabe a nós que trabalhamos com a questão da educação e que acreditamos nos direitos humanos, que façamos com que esses direitos já existentes sejam realmente executados, cada um na sua esfera, cada um no seu campo, não necessitando ter uma pessoa com deficiência, não necessitando ter uma criança que precise ser acolhida. E agradecemos, então, à professora Ângela e ao professor Manassés pela sua exposição e as respostas que deram aos questionamentos, que fazem com que nós saiamos daqui com algumas reflexões, não com certezas,
mas com dúvidas de que como nós podemos nos comportar nessa nossa sociedade que prega os direitos humanos, mas ainda é tão desumana. Obrigado a todos, especialmente aos nossos expositores.